Eu não estou te ouvindo, Davi. Ah, não, achei que a Duda ia falar. Ah, tá. Aí eu achei que ela ia falar, eu parei o que eu ia falar. Não, Não, eu não ia falar. Pode falar o que Ah, tu tá. quiser. Não, eu ia dizer que eu achei bem técnico esse capítulo. Eu espero que a gente tenha lido o correto desta vez. Que é um que só tem 9 páginas, assim. Ele me pareceu muito técnico mesmo. Porque ele só fala dessa questão da circulação em cada esfera, né? E ele traz também citações de um economista norte-americano, falando sobre a questão dos 10 anos, os Certo. valores instituídos nesse período. Então, não sei muito qual era o foco deste capítulo pra gente, assim. Aqui ele fala um pouco do resultado desse ciclo de rotação. Ele fala dos 10 anos, ele dá esse valor fixo de 10 anos, que é um padrão ali, mas ele falou que não importa, que o ciclo não importa o tempo, não precisa fixar essa base, porque sempre vai ter esse problema dos periódicos. Aqui ele fala, tem uma situação que ele fornece uma base das crises periódicas nas quais as atividades econômicas percorrem as fases sucessivas de depressão, animação moderada, hiperatividade e crise. E Esse aí, é um trecho importante. sim, sim. Eu acho que tem alguns aspectos que vale a pena a gente ressaltar, porque essa questão da rotação e das formas diferenciadas de rotação, ele vai utilizar daí para frente com uma certa frequência. Você vê que, em primeiro lugar, ele faz essa observação de que são muitos elementos realizando a sua rotação em períodos diferentes. Então, você tem a rotação do que ele chama de capital circulante, que envolve matérias-primas, matérias auxiliares, e também a força de trabalho, sobre a qual ele sempre vai fazer uma observação particular. Ele fala sobre a rotação do capital fixo e, sobretudo, dos elementos constitutivos do capital fixo que vão ter períodos de rotação diferenciados também. Então, quando ele analisa do ponto de vista do valor de uso dos objetos, dos meios de produção e da força de trabalho, fica difícil ou impossível ele reduzir a um tempo médio de rotação, porque ele começa descrevendo a rotação de elementos qualitativamente diferentes. Ele começa descrevendo a rotação do capital do ponto de vista material, do ponto de vista dos valores de uso que constituem o capital, incluindo a força de trabalho. Mas aí ele fala, olha, para a gente calcular a rotação, o tempo de rotação, o período de rotação de um capital, nós temos que tirar uma média. E para tirar uma média desses ritmos diferentes de rotação, nós temos que calcular tudo em dinheiro. Então, ele nos remete para aquela primeira fórmula da rotação, que é dinheiro, mercadoria, dinheiro, em que todo o processo começa em D e termina em D mais um delta. Então, quando ele reduz tudo a valor, aí é possível ele, na medida em que está trabalhando exclusivamente com quantidades, tirar uma média e calcular o tempo médio de rotação. Mas vê que ele fala que existe uma âncora na rotação de cada capital, que é a rotação do capital fixo. Talvez isso devesse ser mais especificado, porque o próprio capital fixo tem elementos com ritmos diferentes de rotação, alguns, inclusive, difíceis de calcular, como, por exemplo, um túnel, uma ponte, né, que pode durar décadas. E fica muito difícil calcular a fração de valor que aquela ponte ou aquele túnel transfere para o produto
nos ciclos produtivos de que ele participa, por exemplo, na indústria do transporte. Então, na minha opinião, isso fica em aberto, né? Porque ele, inclusive, chega a fazer menção da impossibilidade de calcular a rotação de determinados elementos que são extremamente duráveis, né? Mas tem um elemento que matiza essa primeira formulação, que é o fato de que, antes da obsolescência material, os meios de produção se expõem a uma obsolescência moral, que eles chamam de obsolescência moral. É quando uma máquina nova é inventada, então as máquinas velhas podem ser substituídas antes de serem totalmente transformadas em sucata. Então, antes de que ela transfira todo o seu valor para o produto, pelo esgotamento do seu valor de uso, ela vai ser substituída por uma máquina de novo tipo. Então, existe esse elemento de aceleração, ou de, qual seria o termo, de alteração do ritmo de transferência de valor dos elementos constitutivos do capital, na medida em que esses elementos têm que ser substituídos por elementos de tipo novo, sem que aquele velho esteja totalmente esgotado. Aliás, para o Marx, essa é uma característica do capitalismo, né? A concorrência leva à busca permanente de novas tecnologias, ou melhor, a busca permanente pelo aumento da produtividade do trabalho. Isso leva à invenção de novas tecnologias, aplicação da ciência no campo tecnológico, etc. E aí a possibilidade de que o capital, no todo ou em parte, em geral em parte, vá ser substituído por elementos novos. Quer dizer, se o empresário não incorpora essa novidade tecnológica, o seu capital pode colapsar, porque ele vai produzir em condições desfavoráveis em relação aos seus próprios concorrentes, né? Agora, vejam que você levantou, Davi, a questão da crise, né? Ele fala, a crise é um momento privilegiado para essa substituição de máquinas, para a incorporação de máquinas novas e tal. Ele fala, a própria crise está preparando o campo para uma crise futura. Está criando as condições para uma crise futura. Agora, uma vez que ele tira a média, através da redução tudo a valor, expresso no preço dos elementos constitutivos do capital, ele aproximadamente calcula o tempo médio de rotação do capital. Você vê que mesmo quando ele inclui aí prédios, etc., naquelas condições técnicas de meados do século XIX, ele calculava em cerca de 10 anos o ciclo de rotação do capital. Mas tudo isso é só uma hipótese matemática, né? É uma estimativa que ele faz. Vê que ele apresenta sempre, destacando, a maior velocidade de rotação do capital circulante, né? Principalmente das matérias-primas, e particularmente da força de trabalho. Ele falou, o trabalhador tem que receber o dinheiro no final do dia, no final da semana, no final do mês. Então, mesmo que a rotação do capital dure 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, essa fração do capital vai circular muito rapidamente. Então, ele cria uma imagem do capital que me lembra aquele modelo das esferas do Ptolomeu, cada uma girando numa velocidade. Então, cada elemento do capital girando
ou realizando a sua rotação completa em ritmos diferentes, né? Com esses elementos de turbulência, né? De obsolescência moral, crise, etc. Mas ele vai usar isso daí para frente, né? Por exemplo, ele vai começar a discutir o quadro econômico do Quesnay logo à frente. Aliás, a gente está discutindo o livro 4, as chamadas teorias sobre a mais-valia, e ontem a gente estava discutindo uma sessão em que o Marx faz um elogio ao Quesnay que eu nunca vi ele fazer naquele nível em outro lugar, né? Quesnay era um fisiocrata do século XVIII, né? Elaborava economia política nos primórdios do desenvolvimento da economia política, e ele cria um quadro chamado Tableau économique, que é um quadro muito simples, e que aí, nessa sessão, o Marx vai expondo cada relação que ele faz, e quando ele completa a exposição, ele fala, olha, ele com 5 linhas e 6 pontos, ele consegue criar um modelo de desenvolvimento econômico, de reprodução global do capital, que só um gênio poderia fazer, né? Então, o Marx rasga a seda para o Quesnay ali. Claro, ele critica, ele fala que os pressupostos do Quesnay são falsos e tal. Vamos lembrar que o Quesnay considerava como produtivo só o trabalho agrícola. O trabalho industrial, para ele, era um trabalho estéril. Provocava mudança de forma, mas não acrescentava valor, como prevalecia na escola fisiocrática, né? E ele vai começar a criticar o Quesnay a partir do próximo capítulo, porque a terceira parte do livro 2, em que ele cria aquele modelo global de reprodução, com os 2 departamentos e tal, em última instância ele tira do Quesnay, é inspirado no modelo do Quesnay. É o ponto de partida dele, né? Ele chama o doutor Quesnay, porque o Quesnay era médico, né? Professor, essa parte da fisiocracia, tem o livro do Lima Barreto, né, do Policarpo, Triste Fim do Policarpo Quaresma, em que uma das partes do livro, ele vira um fisiocrata, assim, ele fala que o futuro da nação brasileira é a terra, é o campo, porque é onde a gente faz dinheiro, e aí ele é, tipo, ele é completamente desmiolado, assim, e aí ele vai se iludindo com a nação brasileira, ele cria ele tem 3 fases, assim, 3 manias dele, e uma é muito nessa ideia fisiocrata, sabe, de campo e tal. Claro, a fisiocracia ela contribuiu muito para legitimar o trabalho agrícola, né, a propriedade da terra, mas é o primeiro modelo econômico em que se analisa o capital. Ele está restrito à agricultura, mas é a primeira análise do capital, a primeira análise histórica do capital, né, que ocorre em meados do século XVIII. Nessas sessões das teorias sobre a mais-valia, eu também encontrei assim o primeiro, talvez o único lugar em que o Marx admite um erro. Em geral, no decorrer da obra, ele muda de posição, ele aperfeiçoa, modifica, abandona determinadas posições, mas ele nunca fala. Você tem que fazer o escrutínio das várias obras para ver que ele mudou de posição. Mas aí nessa ele fala, não, errei. Cometi um erro a propósito de uma utilização daquela forma DMT, né? Eu achei muito divertido, né? Porque normalmente o Marx não se autocritica, né? Ele critica os outros, mas não se autocritica, né?
Professor, ele é afiado para criticar os outros. Nossa, 2 palitos ele já está mencionando no livro. Professor, eu tinha um comentário a fazer. Eu perdi o timing um pouco, mas, enfim. Falando daquela parte que o senhor estava falando da crise, da inovação dos meios de produção, das máquinas e tal, eu até marquei de outra cor esse trecho que ele fala que se por um lado o desenvolvimento do capital fixo prolonga essa vida, esta é, por outro lado, encurtada pelo revolucionamento constante dos meios de produção, que também aumenta constantemente à medida que se desenvolve o modo de produção capitalista. E eu achei bastante interessante, porque esse trechinho aqui, ele é muito explicativo, assim, ele é muito, muito claro, sabe? E como o senhor estava falando em obsolescência, hoje tem muito de obsolescência de eletrônicos, né? Por exemplo, às vezes tu não consegue mais usar aquele telefone que ele até funciona, mas ele não recebe mais atualização dos aplicativos, a câmera fica ruim, aí o áudio não funciona mais, e aí tu tem que trocar, por mais que aquele aparelho funcione. E aí o que tu faz com o aparelho antigo, né? Porque tu também não pode jogar fora por conta teoricamente, tu não pode jogar fora por conta da contaminação. Está E aí funcionando. fica nesse questionamento, né? De o que faz com o aparelho antigo. Mas aí, me parece, Eduardo, que é uma outra questão. Porque se trata daquilo que os economistas têm chamado de obsolescência programada, planejada para bens de consumo. Então, por exemplo, há várias formas de obsolescência programada. Uma das mais clássicas é a desenvolvida pela indústria de lâmpadas. Então, as empresas conseguem produzir a lâmpada de tal forma que depois de um tempo de uso ela queima. Aí você tem que substituir. A indústria não vai fazer uma lâmpada que vai durar de eterno. Ela faz uma lâmpada para você usar um certo tempo, ela queima e você substitui. Então, isso contribui para o fluxo permanente de venda de mercadoria. E essa obsolescência programada, ela aparece de outras formas. Por exemplo, em várias indústrias, a indústria da moda, a indústria do celular, a indústria do automóvel. Então, você tem, de um ano para outro, mudanças circunstanciais, mudanças de pequena monta, que muitas vezes leva a pessoa a trocar um meio de consumo que ainda poderia durar muito tempo, ou ser utilizado muito tempo, por um novo. No caso do celular, é muito visível isso, porque a partir de um determinado momento, embora a máquina esteja funcionando, já não tem mais aplicativos para ela. Os aplicativos já não são mais compilados para funcionar naquele tipo de hardware e nem naquela versão do sistema operacional. Por exemplo, eu estou usando um tablet antigo e eu estou fazendo uma ginástica enorme, porque muita coisa eu não consigo instalar nele. Então, eu tenho que ver quais são os aplicativos para leitura de PDF que ainda eu consigo instalar. Por exemplo, eu uso alguns dicionários online, aí eu vou tentar instalar o aplicativo do dicionário, e falar, não tem mais para essa versão do sistema. Vários aplicativos que eu tentei instalar, eu recebi essa mensagem de que não tem mais para essa versão do sistema. Ou seja, embora o objeto ainda possa ser usado durante muito tempo, a indústria renova de tal forma a estrutura do produto que você vai gradativamente deixando de conseguir usar. Por exemplo, eu tinha um iPhone antigo, que eu inclusive ganhei da minha filha, aí chegou num ponto em que eu não conseguia instalar coisas básicas. Ele está ainda lá em casa, ele está inteiro.
mas eu já não consigo mais instalar os aplicativos básicos que eu utilizava. Às vezes é um aplicativo bancário, coisa assim. Aí você vê lá, não tem mais versão para esse sistema. Ou seja, no caso, se trata de uma forma de programar a obsolescência do bem de consumo. Possivelmente o caso extremo seja a indústria da moda, né, que se apoia na legitimação das diferentes estações. Então eu vejo, às vezes, pela televisão, nem começou a estação ainda, aí já tem lá alguém comentando, não, para esse inverno vai ser tendência. É como se fosse um processo natural, né? Um fenômeno da natureza. É tendência, tal cor, não sei o quê, etc. Né? E aí tudo aquilo se modifica, se renova, e muita gente embarca nessa renovação, embora hoje roupas e tal possam ser muito duráveis. Né? Eu tive camisa, Professor, eu tive camisa que... falando, Fala, Eduardo. falando nesses bens assim um pouco mais duráveis, né? Tipo roupas. Eu lembro que uma vez, quando eu era bem novinha, assim, apareceu, quando eu assistia bastante YouTube, apareceu um vídeo que era de uma mulher que ela era russa, mas a família dela viveu na época da União Soviética, quando era o auge, assim, o apogeu. E ela estava mostrando objetos e aparelhos que tinham na casa dela que eram da época da União Soviética. Então, ela deu, por exemplo, uma geladeira, de exemplo, né? Uma geladeira que tinha lâmpada e eles nunca tiveram que trocar a lâmpada. A geladeira funcionava até hoje. A borracha nunca tinha dado problema e era isso que ela ia falando, assim, de vários aparelhos domésticos, digamos assim, que era da época da União Soviética, em que eles pensavam em fazer aquele produto para durar o máximo de tempo possível, para não ter que refazer, né? Para não ter que... Agora, isso tem um outro lado, né, Eduarda, porque aqueles produtos da União Soviética, do campo socialista, também não se renovaram. Você vê que quando desabou a União Soviética, os automóveis eram dos anos 40, né, dos anos 50, aqueles Trabant, aqueles... Você vê que a tecnologia que se renovou na União Soviética, basicamente, foi a tecnologia armamentista e da indústria espacial, que era a tecnologia de setores que estavam submetidos à concorrência dos países capitalistas. Mas os bens de consumo, telefone, automóvel, etc., etc., pararam no tempo. Então, claro, eles fabricavam levando em conta a planificação e não a obsolescência programada. E aí faziam essa geladeira aí que ia durar mais que a pessoa. Eles faziam a geladeira pensando, por favor, que ninguém nunca mais me incomode pedindo uma geladeira na vida, deixa eu investir em satélite. Agora, os livros, como havia um estímulo muito grande à leitura, os livros eram impressos, em geral, em papel jornal. Os livros da União Soviética, em geral, eram muito vagabundos. Eram livros assim, o Pulp Fiction, né? É aquele papel que era utilizado naqueles livrinhos de ficção vendidos nos Estados Unidos, que eles vinham mais baratos, né? Que eles chamavam de Pulp Fiction. Mas isso era todo livro. Eu tenho alguns livros em russo lá em casa. Tem um dicionário russo. Eu não sei como é que o papel não derreteu ainda, porque é aquele papel assim, papel jornal mesmo. Né? Sem contar a limitação da produção de bens de consumo, né? O pessoal via, de alguma forma, os meios de consumo que estavam sendo já desenvolvidos, né, no mundo capitalista, e ficavam muito curiosos, e
ambicionavam aquilo também, né? Professor, uma vez, eu acho que a gente estava numa viagem, não foi lá em Itapiranga, Davi, que alguém nos falou que tinha um filho que trabalhava na China, ou que foi para a China visitar. Eu acho que, eu tenho certeza que foi, falando que tinha um filho, ou um sobrinho, ou um parente, que foi para a China visitar uma feira de tecnologia, sabe? Aquelas feiras gigantescas. E aí essa pessoa que nos contou falou que lá tem umas tecnologias que a gente nem imagina, que lá essa parte de tecnologia é muitíssimo avançada, que a gente nem supõe que exista, sabe? Não, tem cidades lá com uma estrutura urbana que parece ficção científica. É um negócio assim incrível. Aí o professor, não sei até se você viu, mas a BioID botou uma nota aqui no Brasil falando sobre essa questão da concorrência, que eles chegaram propondo carros híbridos e elétricos por um preço muito mais abaixo do que as outras empresas americanas e alemãs estavam colocando no Brasil. E foi uma nota assim oficial com um tom, mas assim, um tonzinho. Professor, sério, é muito engraçada. Depois eu compartilho no Telegram, caso o senhor não tenha visto. Agora, nem todos os produtos soviéticos tinham boa qualidade, viu, Eduardo? Porque, por exemplo, nos anos 70, em São Paulo, tinha lá umas lojas que vendiam artigos soviéticos. Relógio. Uma vez eu comprei um relógio soviético. Ele atrasava 1 minuto por dia. Tinha que estar o relógio de pulso, né? Regulando o relógio o tempo todo. Um relógio tão vagabundo. Eu não sei como é que eles conseguiam acertar o horário lá na União Soviética. Eu me lembro que o relógio chamava-se Raqueta. Raqueta é foguete em russo, é rocket, é uma russificação do rocket em inglês. Então ele tinha assim um símbolo meio espacial e tal, um negócio futurista, mas era um relógio super vagabundo. Eu devia ter guardado aquele relógio. Deve ter desmantelado, eu não lembro o que aconteceu com ele. Ele deve ter desmontado sozinho. É muito interessante, porque era assim a época da ditadura, né? E tinha escritórios de empresas soviéticas em São Paulo. Tinha livrarias que vendiam livros da União Soviética, tinha relojoarias que vendiam, tinha um certo comércio entre o Brasil e a União Soviética naquela época. Eu lembro que lá na Avenida Água Branca tinha um escritório grande de empresas soviéticas, de tratores, de máquinas, aquelas Mashpriporintorg, eu não me lembro o nome. Devia vender alguma coisa para alguém, né? Para ter aquilo ali. Se é que alguém comprava. Pô, eu comprei um relógio. Agora, que tinha em São Paulo também, na USP, um curso de língua russa, para tradutor, etc. Esse curso foi organizado por um cara admirável, chamado Boris Schneiderman. Esse Boris Schneiderman, ele era um judeu ucraniano que veio para o Brasil fugido do nazismo com a família, mas chegando no Brasil, ele se alistou na FEB para ir combater o nazismo na Europa, e foi. Então, ele era um ex-combatente da FEB, e como ele dominava bastante a cultura russa e tal, um cara que tinha uma formação sofisticada, ele organizou o curso de russo da USP. E aí, como tinha uma certa movimentação, uma certa demanda, tinha lá uma livraria chamada Stefan Rozov,
que vendia livros para o pessoal que fazia esse curso, né? Então, tinha lá, além dos livros usados no curso, tinha toda a literatura e tal, né? Era uma livraria grande, numa sobreloja. Acho até que era uma família russa que gerenciava essa livraria. Ele morreu há não muito tempo, deve ter morrido há poucos anos. Eu me lembro que há não muito tempo eu ouvi uma entrevista dele na Globo News, não me lembro o canal. Ele já estava com 90 e tantos, né? Um cara muito lúcido, né? Discutindo conjuntura e tal. E o curso se mantém, né? A área, né? de tradução, enfim, de curso de língua russa, né? Assim como a USP tem chinês, tem grego, tem etc. Né? A UFSM tá com essa proposta do chinês por enquanto, né? Pois é, eu acho que vai ser inevitável. Eles estão fazendo até presencial as aulas. Bem legal mesmo a estrutura. Eu acho que é inevitável, aí, considerando as mudanças geopolíticas, né? Um papel muito maior da China no cenário internacional. Né? Não sei, pessoal, eu acho que desse capítulo, talvez vocês teriam mais alguma coisa para levantar? Acho que não. Mas, Eduardo, nós temos que combinar o gamão com um debate ou sem debate. Pode ser um fim de Professor, semana. espera só a Jai passar a inscrição da Jai, que aí a gente pode marcar com toda a calma do mundo. Isso, legal. Depois do dia 25. Num sábado, num domingo à tarde e tal, aí mesmo sem... A gente não precisa engatar o jogo de gamão no debate, né? Então tá, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje. Perfeito, professor. Obrigadão. Não vamos deixar esse horário das 16h30. Ele é um horário que está bom, né, para todo mundo. Por mim, Sim. Por mim, sim, também. Bem tranquilo. Então tá ótimo. Falou. Certo, professor. Obrigadão. Até mais, boa semana. Até semana que vem. Até semana que vem.